Está começando mais um episódio do podcast Liderança Transformadora, nosso podcast número 3. E esse podcast é o podcast que vai te ajudar a exercer uma liderança muito mais humanizada, produtiva e organizada. O meu nome é Simone. Meu nome é Vinícius. E hoje nós vamos falar sobre como você pode delegar de uma forma mais leve e efetiva o trabalho com a sua equipe. E eu já quero começar falando um pouquinho sobre como foi essa experiência para mim, lá no começo, quando nós fundamos a nossa empresa, porque eu sempre tive um perfil de ser uma pessoa mais centralizadora, e isso dificultou um pouco o meu processo lá no início, porque eu tinha muita dificuldade para delegar. Eu sempre tinha aquela questão de que se eu fizesse, eu faria melhor do que a pessoa, que a pessoa talvez não tinha tantas habilidades quanto eu, e era uma coisa meio egoísta mesmo da minha parte, né? Eu sempre achava que as coisas não iriam sair do meu jeito, né? Não iriam sair tão bem se eu não estivesse executando aquelas atividades. E, na verdade, depois de um tempo, eu descobri que isso não tinha nada a ver com a pessoa saber ou não, ter condições ou não de fazer. Era mais uma característica minha mesmo e que eu precisava trabalhar em mim mesma, né? Porque eu sempre falo que depois que a gente descobre o poder que é você saber delegar, né, da forma correta, você tem muito mais liberdade como líder, como gestor, porque você acaba ganhando um tempo precioso no seu dia quando você deixa de fazer aquelas atividades que, de fato, um líder e um gestor não deveriam executar no dia a dia, né? Então, quando eu comecei a minha carreira de liderança, eu passei por esse processo e eu sofri um processo aí de amadurecimento, né, nesse sentido. E como nós começamos a empresa, né, eu comecei a empresa sozinha, então veio primeiro a primeira pessoa para a equipe, depois veio a segunda, a terceira, e assim as pessoas foram chegando na equipe, né, foi um processo até, digamos, mais tranquilo para mim, porque eu fui construindo isso ao longo do tempo com as pessoas que foram chegando, né? Então, eu não assumi uma equipe, como muitos líderes acabam assumindo, né? Uma equipe já com várias pessoas, e aí já tem um processo de trabalho ali instalado, já tem uma rotina, né? Já tem uma cultura em relação ao trabalho, e às vezes até isso pode ser um facilitador ou algo que atrapalhe mesmo o processo para o líder, né? Para ele se integrar ali naquela equipe. Como no meu caso eu fui construindo isso aos poucos, então eu fui tendo que me desapegar também das minhas atividades aos poucos. E depois que eu entendi, né, que eu só ia conseguir crescer e a empresa só iria crescer se nós tivéssemos mais e mais pessoas na equipe, e que para isso eu ia precisar realmente começar a delegar mais e parar de executar muitas atividades que eu executava, depois que eu entendi isso, as coisas ficaram mais fáceis, né? Então, eu acredito que dentro desse processo de delegação, a gente precisa trabalhar muito a nossa mentalidade em relação a isso, né? Principalmente quando nós estamos aí no começo da nossa carreira, seja empreendendo, como foi o meu caso, ou seja, quando você, de fato, assume pela primeira vez uma equipe. E aí, eu quero já falar para você, Vinícius, como que você tem vivido aí essa experiência na prática, né? Você também gerencia aí uma equipe, e como que você vê isso, como que é no teu dia a dia e quais os desafios aí que você tem vivido nessa questão de delegação? Legal. Eu tive diferentes momentos, né, com relação à delegação. Quando eu comecei na gestão, eu tinha muito na minha cabeça uma ideia de, na minha posição, eu conseguir levar as pessoas numa estrutura que fosse o mais escalável possível, né? De forma eu dar liberdade e autonomia, mas ao mesmo tempo que essas pessoas fossem altamente produtivas, né? E performassem super bem. Então a minha mentalidade estava sobre como eu criava artefatos, processos, estrutura e uma plataforma para que elas conseguissem ser altamente produtivas, né? E aí, logicamente, o que eu fazia? Centralizava muito, né, das tarefas de gestão, de organização, de projetos e tudo mais, em cima de mim mesmo, e pedia para que o time focasse única e exclusivamente nas tarefas técnicas ou relacionadas ao produto ou ao desenvolvimento, né, daquela solução. E levou até um tempo até eu perceber que, cara, quando eu penso nesse aspecto, né, de escalabilidade de uma organização, eu tenho que pensar sobre a minha cadeira também. E
no final das contas, se eu estou numa posição de gestão e vamos dizer que tem um grupo de pessoas que está trabalhando junto comigo, eu posso acabar virando um gargalo sobre o potencial de crescimento daquela organização, sobre projetos, sobre novos negócios, sobre comunicação entre times. E aí eu comecei a pensar, cara, isso é um problemão, né? Porque eu vou chegar no meu teto, em algum momento eu vou escalar como líder, como gestor, vou aprender muito, vou aprender sobre aquela estrutura. Claro, logicamente, se eu não pular para uma outra estrutura, para outra organização, para outro desafio, provavelmente eu vou entrar numa certa zona de conforto, mas vou chegar num limite também, né? Esse é o meu limite de capacidade, né? E aí eu comecei a pensar, putz, cara, eu tenho que pensar diferente, eu tenho que ter uma mentalidade diferente sobre as minhas próprias atividades, sobre os meus projetos e sobre o direcionamento que eu quero levar à área, né? E aí, até antes de tudo, eu queria trazer um exemplo, e é muito engraçado, né? Porque quando a gente pensa sobre a parte de delegação, batata. Em toda conversa que tu vai ter com outro líder, o maior desafio vai ser confiança. Tu trouxe esse aspecto agora, né, Simone? E não foi diferente comigo, porque tinha outros entraves sobre, cara, como fazer, como acompanhar e tudo mais, mas tu confiar nas pessoas e entender que elas estão prontas para aquele desafio e que eu deveria ficar à vontade, até mesmo com a falha de alguns processos, ou que eles não saíssem como eu esperava, porque não necessariamente o que eu espero é o certo e é o melhor, leva um tempo, né? Então, tem um nível de maturidade sobre isso, né, que deve ser trabalhado, mas eu lembrei de dois exemplos aqui, de um líder para comigo, né, um diretor da empresa, de uma relação que a gente teve, e que eu tive com um novo profissional que trabalhava comigo por um certo tempo e ele mudou a dinâmica a partir do momento que ele foi para um outro time. Nessa primeira história que eu venho trazer para vocês, foi delegado para mim um report que a gente dá para a organização inteira. Então, imagina, hoje eu estou ali gerindo direto 35, 36 pessoas, mas eu estou falando de uma organização que tem mais de 4.000 colaboradores, é uma empresa bem grande, né? E nesse report que eu estou falando que foi delegado para mim, a gente está falando de nada mais, nada menos do que ter todos os diretores, todos os gerentes ali presentes, bem como outros interessados envolvidos, né? E eu, numa posição de coordenação, eu tenho que ter uma visão, dar uma visão bem clara sobre o status de como que as coisas estão acontecendo, quais são os grandes desafios, o que está indo bem, o que não está indo tão bem, e o tom que é atuado naquele momento, porque muitas vezes tu pode errar a tua linha de comunicação pelo tom, né? De, por exemplo, tu dá uma notícia ruim com um tom empolgante, né? E, cara, peraí, tem um desalinhamento, isso aqui não parece uma notícia boa, né? Então isso tu pode fazer até que tu quebre a tua confiança para com o teu público, né? E por que eu estou trazendo isso? Porque me foi delegada essa tarefa, né, de começar a levar esse reporte para esses gestores, né? E a linha de comunicação que tu tem com os teus pares ou a linha de comunicação que tu tem com os teus liderados é diferente do nível de reporte que é dado para um nível de direção executiva. E quando eu comecei a trabalhar isso, logicamente tinha um líder que estava me acompanhando muito de perto, ele estava me apoiando, né, sobre isso, e a gente começou a criar alguns artefatos, e ao pouco ele foi me deixando mais livre, deixando eu dar mais a minha cara sobre esse processo. E bem que evoluiu até um ponto que eu cresci bastante, mas teve um momento que foi muito bacana, e eu particularmente achei muito legal, que o diretor me puxou de lado depois de uma desses reports e falou: Vinícius, a gente precisa conversar. Eu, não, tudo bem, do que se trata? Não, daquele report. E aí ele começou a trazer fatos do porquê alguns pontos incomodaram ele, trouxeram um desconforto para ele. Olha, eu teria atuado dessa forma, eu esperava que fosse apresentado esse projeto, eu vi que esse número não bateu com o meu número, então seria legal que a gente batesse antes para ver se... Pode ser que eu tenha puxado errado essa informação, mas pode ser que tu esteja com uma informação equivocada ali levando para aquele reporte. Eu achei muito legal porque ele utilizou do feedback que eu constantemente venho pedindo para minha liderança, para justamente poder refinar o meu trabalho, para ele trazer um ponto de redirecionamento, e ele veio já com uma proposta. Falou: Vinícius, vamos fazer o seguinte, vamos começar a fazer uma revisão desse material com uma certa antecedência. Ele pode ser feito de forma assíncrona, sem problema nenhum, por exemplo, num chat, né, que a gente manda por aqui, mas só para ver, não, cara, essas preocupações que eu tenho macro, eu consigo refinar e criar uma rede de segurança, ao mesmo tempo ele se sente, né, como líder, mais seguro em delegar essa função para mim e também vai me ajudando a fazer essa função cada vez melhor. Então, acho que isso fala muito sobre aquilo que eu conversei com você no início, né, de confiança. O maior desafio é confiança.
E eu tive a confiança para fazer a função, eu fui treinado para aquela função, e mesmo quando eu não atendia todas as expectativas, o líder veio até mim, me procurou, me deu o feedback, e com isso a gente criou uma estrutura onde ele consiga manter aquela confiança comigo, né? E ao mesmo tempo eu entregar de fato aquele valor que ele espera. Então, essa foi uma história que eu queria trazer, é um fato real, aconteceu, cara, faz, sei lá, poucos meses, né? Então foi bem legal para mim, porque eu gostei da forma como foi tratado. Acho que vai ser bom para ele e vai ser bom para a organização, né? Mas eu lembrei de uma outra história, que daí tem uma relação parecida, mas diz sobre aquele colega que ele trabalhava num time comigo aqui, e recentemente a gente fez um rotation para ele trabalhar num time mais relacionado à arquitetura. E uma coisa que a gente vem falando muito é sobre responsabilidades dadas a determinados cargos e níveis de maturidade, né? E quando a gente começa, imagina que eu trabalho hoje numa empresa de tecnologia. Então, de uma forma bem rasa, né? A gente tem desenvolvedores júniores, plenos, sêniores, especialistas e por aí vai. Vamos lá, tentando fazer um deparo bem rápido. O júnior, bem raso, tá? Mas o júnior é aquele cara que está aprendendo, né? Então, ele vai contribuir, ele vai colaborar, ele vai ser produtivo, mas ele está aprendendo muito sobre a estrutura, a forma de trabalho, a tecnologia e tudo mais. O pleno já é aquele cara que já domina a tecnologia, já domina o negócio, já sabe como fazer. O sênior é um cara que já está compartilhando com todo mundo o conhecimento dele de arquitetura, está direcionando o time a melhores soluções, traz soluções mais escaláveis, ideias melhores. O especialista é um cara que chegou num nível de profundidade que muda totalmente a dinâmica de trabalho. Porque imagine se, a partir de um momento, um chefe de produto, um gerente de produto, um PM, um gestor, leva demandas para um time. Quando a gente trata de um profissional em nível de especialidade, esse cara já está colado em nível de cargo próximo ou pareado ali com o coordenador ou com o gerente. Então, muda a dinâmica porque esse profissional ele começa a trazer demandas, né? Ele começa a criar ideias e propostas. E olha só que interessante, porque isso muda total a dinâmica de como é delegado determinadas funções. Então, com esse colega, logicamente, porque hoje ele é um profissional sênior e que está caminhando na direção de se tornar um especialista, eu já levei e deleguei para ele outras frentes no aspecto dele puxar algumas coisas relacionadas a nós temos que atualizar nossa stack tecnológica, ou nós devemos trazer novas bibliotecas ou novas formas inteligentes de se trabalhar e desenvolver software. E aí o que eu falei, cara, olha só, eu estudei isso aqui. Dá uma olhada, vê se faz sentido e desenha alguma proposta de trazer algum conhecimento para o grande grupo, né? E eu estou falando aí de centenas, né, dezenas de desenvolvedores. Muda completamente, né? Porque se fosse, por exemplo, com outro profissional, num outro nível de maturidade, de conhecimento, provavelmente eu já daria uma diretriz muito mais fechada, com escopo mais fechado. E eu faria um acompanhamento muito maior. Como eu estou falando de um profissional que já tem um alto nível de senioridade, eu consigo dar um escopo muito mais amplo para que ele trabalhe e traga propostas até mais inteligentes do que eu trouxe ali, o que eu estava imaginando naquele momento. E aí, logicamente, o acompanhamento ele é muito mais sobre trocas assíncronas e a gente vê como aquilo está evoluindo do que diferente que eu faria com, por exemplo, um desenvolvedor júnior, onde eu deveria estar constantemente acompanhando para criar aquela rede de segurança para ele. Então, o que eu posso dizer aqui, fazendo um overview? Delegar é muito bom porque a gente ganha capacidade como gestor, como líder. Ao mesmo tempo, além da capacidade que a gente ganha, a gente gera oportunidade para as outras pessoas crescerem. Não só pessoalmente, mas como profissional mesmo, de fazerem coisas diferentes, experimentarem mais e guiarem até mesmo essas evoluções e oportunidades que foram delegadas para elas, relacionadas ao desenvolvimento de carreira delas, ao PDI, o que elas estão evoluindo, né? Ao mesmo tempo, a gente tem que ter em mente essa questão ali dos níveis de maturidade que aquele profissional tem. Lógico, algumas organizações são bem mais estruturadas sobre cargos, então fica muito mais fácil desenhar a pessoa e entender. Esse profissional eu posso delegar até esse tipo de tarefas, de funções, né? E vou ter que acompanhar dessa forma. Outros eu posso criar um escopo mais amplo e posso fazer um acompanhamento, não vou dizer mais solto, mas que ele possa ser sem uma estrutura formal, que eu possa acompanhar semanalmente, quinzenalmente, às vezes até mensal, dependendo do tamanho da entrega e até mesmo da necessidade, né? Então, acho que o resumo é: delegar é muito bom, a confiança vai ser o maior desafio, e é importante a gente sempre pensar em como conectar os diferentes níveis de maturidade do profissional
com a forma como tu vai delegar, como tu vai acompanhar e como é que tu consegue conectar essas coisas com o plano de carreira desse profissional, porque imagina o engajamento dele vai lá em cima, né? Então, se tem um profissional que está falando, pô, Vinícius, cara, eu sou um desenvolvedor hoje, trabalho aqui programando, codificando, mas eu quero evoluir sobre arquitetura. Pode falar e delegar para ele sobre estudos de tecnologia, de stack, de ferramental, de linguagem, o cara leva ele para justamente desenvolver essas competências, né? Então, nada melhor que isso, tu ganha velocidade, ganha capacidade e tu desenvolve os teus liderados. Então, é mais ou menos do que eu tenho experimentado aqui nos últimos anos. Perfeito, Vini. Você falou sobre a questão, né, da confiança, né, que é um fator super importante nesse processo, e eu também complementaria dizendo que quando a gente começa a delegar, a gente precisa estar preparado para o erro, né? Porque assim, erros vão acontecer, né? A pessoa ela não vai fazer não vai executar as tarefas, talvez, do mesmo jeito. Pode ser que ela execute melhor até, né? Ou outras vezes ela vai cometer alguns erros, alguns deslizes que fazem parte desse processo, né, de construção, principalmente quando a empresa não tem uma situação de ter processos definidos, né? Nem todas as empresas têm lá o descritivo do processo, uma instrução de trabalho, né, de como tem que ser feito aquilo. Então, esses ruídos de comunicação, eles acabam trazendo falhas também no processo, então o líder precisa estar preparado para administrar isso também, né? E uma coisa que eu aprendi, assim, na prática, porque eu tive um diretor que ele não era uma pessoa de dar muitas instruções, né? Então, assim, ele era uma pessoa que ele passava os desafios para a gente, mas ele não era de explicar muito, né? Então, assim, eu acabava captando a ideia dele e corria atrás e fazia e entregava, só que eu me acostumei com essa dinâmica. E quando eu me tornei líder, eu repliquei ela também, né? Porque era o modelo que eu tinha adotado, né? Que eu tinha aprendido. Então, funcionava para mim, mas eu aprendi que cada pessoa é diferente. Então, eu acabava não, no começo, né? Eu acabava não dando as instruções de uma forma muito completa, porque na minha cabeça eu já tinha entendido e eu achava que a pessoa tinha que entender também. Então, eu aprendi que a gente precisa falar o óbvio das coisas, né? Porque o que é óbvio para mim não é necessariamente para as pessoas da minha equipe, né? Então, essa é uma questão que eu sempre trago quando a gente fala de delegação, que precisa ficar claro isso para as pessoas, né? E aí, quando você traz essa questão do nível de maturidade e tudo mais, eu queria trazer aqui rapidamente, né? Porque nós temos aí algumas ferramentas, né, de delegação que podem ajudar, né, o líder a entender em que fase que cada liderado seu está, né? Porque nós não temos, com raras exceções, nós não vamos ter numa mesma equipe pessoas homogêneas, né? Nós vamos ter aquelas pessoas que são mais da linha de execução e outras que são mais da linha onde você realmente pode delegar mais. Então, nós temos sempre pessoas com esses perfis diferentes e é preciso que seja assim, né? Não daria muito certo se nós tivéssemos só executores e também se nós tivéssemos só pessoas mais especialistas, né? Então, a gente precisa mesclar, né, as pessoas. E aí, uma das ferramentas, né, que a gente tem aí é o Delegation Board, né? A gente não tem como apresentar aqui, né? Porque ele tem 7 níveis de delegação, mas a ideia dessa ferramenta é que você consiga pegar todas as pessoas da sua equipe e você entender em que nível de maturidade que essa pessoa está. E quando a gente fala nível de maturidade, a gente está falando aqui de os conhecimentos e as habilidades que ela tem para executar o trabalho dela, né? E também o nível de engajamento que ela tem com o trabalho, porque às vezes eu posso ter uma pessoa que ela é extremamente engajada com o trabalho, mas ela é uma pessoa que ela é muito, muito executora, né? Então, eu preciso conseguir trabalhar e equilibrar essas duas frentes, né? E então ele traz lá como se fosse uma escada, né, de evolução do nível 1 até o nível 7, onde a gente consegue classificar o nível em que cada pessoa está, e em cada um desses níveis eu tenho um comportamento diferente também como líder quando eu vou delegar, né? Então, o primeiro nível lá é aquela pessoa que ela é extremamente executora e ela necessita muito de instruções claras e específicas, porque ela não consegue executar sozinha, né? Então, ela é uma pessoa extremamente operacional.
E no outra ponta, lá no nível 7, eu tenho aquela pessoa que tem um nível de conhecimento muito alto e ela também é uma pessoa que ela já ela está muito aderente à cultura da empresa, à filosofia da empresa, ela conhece o negócio e ela consegue executar muito bem sozinha, né? Então você não precisa empregar muita energia acompanhando o trabalho dela, né? Então a gente tem esses dois, seria como se fosse uma escada, né, de evolução do nível 1 até o nível 7. Então o líder tem que buscar, né, essa evolução. E quando a gente fala, né, sobre esse processo, as pessoas, você falou, né, sobre fazer o desenvolvimento das pessoas para que elas cresçam, né? Então, da mesma forma que você trabalha para oportunizar que as pessoas cresçam e elas vão mudando de nível também nessa escada, você também, como líder e gestor, ganha, né? Porque você vai precisar despender cada vez menos tempo para ficar acompanhando a equipe, né? Porque quando a gente fala em delegar, tem pessoas que acham que quando você delega, você não precisa fazer mais nada, né? Então, assim, eu botei a tarefa lá, passei a tarefa para o Vinícius, agora eu esqueço e eu só vou esperar que ele me entregue e talvez eu vou ter problemas lá no dia da entrega e eu não tenho nem tempo para conseguir corrigir a rota, consertar alguma coisa, né? Então, em qualquer um desses níveis, o processo de delegação exige acompanhamento, né? Uma das nossas funções como líderes, como gestores, é acompanhar, né? É saber o que está acontecendo ali nas entregas, né? Então, obviamente que esse acompanhamento, como você falou, dependendo do nível de maturidade, você vai fazer uma vez por mês, uma vez a cada 15 dias, uma vez por semana, ou todos os dias, depende do nível, né? E do tipo de projeto, da criticidade e tudo mais, né? E aí, falando então sobre ferramentas e sobre como a gente pode colocar isso na prática, eu queria trazer também uma outra ferramenta aqui, uma outra abordagem, rapidamente, que eu gosto muito dela, porque eu acredito que ela ilustra bem, né, como que você enxerga as pessoas da sua equipe, né, e como que você se comporta como líder enquanto você está fazendo esse processo de passar a atividade para a pessoa e fazer esse acompanhamento, né? Então, essa matriz de maturidade, ela tem 4 níveis, né? Então, começando do nível mais básico, que é quando você tem as pessoas, né? Onde elas precisam de muito apoio para executar as atividades, né? E aí, consequentemente, elas precisam de muita direção também. Então, você tem aquelas pessoas que são extremamente operacionais, extremamente executoras. Então, para esse tipo de pessoa, de profissional, você precisa delegar de uma forma muito mais eficiente, porque você precisa explicar muito mais, você precisa dar muito mais direção para ela. Então, em geral, ela é uma pessoa que vai precisar desse acompanhamento mais próximo, ela vai ter muitas dúvidas, você vai precisar estar do lado dela e empregar muito mais tempo, né, de orientação para ela. Então, essa é a pessoa que está no nível lá que você precisa dar direção. O próximo nível é uma pessoa que ela já tem um pouco mais de conhecimento, né? Então, assim, ela já tem mais um pouco mais de habilidade para executar o trabalho, né? Então, você precisa treinar melhor essa pessoa, e aí, consequentemente, quanto mais você treina, mais capacitada ela fica e mais experiência e mais conhecimento ela vai adquirindo, então você consegue diminuir um pouco o nível de diretriz que você precisa dar para ela, né? Então aqui você já começa a ganhar um pouco mais de tempo. O próximo nível é o nível onde você tem a matriz chama de apoio, né? Que é onde você precisa dar um pouco menos de apoio para a pessoa, né? Então você não precisa mais ficar o tempo todo ali monitorando o que ela está fazendo, ela já não tem mais tantas dúvidas em relação ao trabalho, né? E aí você diminui a quantidade de tempo que você precisa empregar na questão de dar diretrizes para ela, né? Então ela já tem um nível bem maior de maturidade, ela já tem mais conhecimento, né? Então ela já subiu aí num degrau de senioridade em relação ao conhecimento, e aí você precisa só dar apoio para ela, né? Quando eventualmente ela tiver alguma dúvida, quando tiver alguma decisão para ser tomada, você precisa estar apto para dar esse apoio para ela. E o quarto nível, o quarto quadrante, né, dessa matriz, é o quadrante da delegação,
que é onde você tem aqueles profissionais que eles têm um alto nível de competência, né? Então, eles têm muito conhecimento, eles têm as habilidades necessárias para o trabalho e eles precisam de pouca direção, né, da parte do líder, porque eles já têm as competências e todo o conhecimento necessário para andar sozinhos, né? Então, assim, eles conseguem já tomar decisões ali no processo, eles já conseguem definir algumas questões ali sem a presença do líder, né? Então, eles têm um nível de maturidade que proporciona isso, né? Então, esses quatro quadrantes, eles são justamente para que a gente consiga encaixar as pessoas ali e saber que para cada perfil, né, para cada quadrante, eu também, como líder, preciso me comportar de uma forma diferente. Eu não posso começar a delegar as tarefas para a equipe e achar que com todas as pessoas eu vou agir da mesma forma, né? Então, isso é super importante, porque muitas pessoas erram justamente nisso, né? Em não conseguir reconhecer qual é o nível de apoio que as pessoas precisam, né? E aí acabam acontecendo aqueles problemas, erros e retrabalhos e aquilo tudo que a gente já sabe que acontece no dia a dia, né? E, Vini, o que você faz? Como que você faz o teu processo de delegação assim hoje? Você está numa empresa grande, né? Imagino que vocês tenham aí mais clareza, né, em relação ao que fazer e como fazer, né? E como que você faz isso no teu dia a dia, assim? Como que é isso para vocês? Legal. Como tu disse ali, a empresa que eu trabalho hoje é uma empresa bem grande, e isso faz com que logicamente, a gente tenha que desenvolver ferramentas e estruturas bem definidas sobre alguns aspectos, né? Isso diz respeito basicamente sobre ali, o job description dos nossos profissionais. Boa parte dos nossos profissionais tem um job description bem detalhado do que é esperado e bem amplo, tá? Então, às vezes as pessoas têm uma falsa percepção de, por existir um job description bem definido, ele é bem limitado. Bem pelo contrário, na verdade a gente fala muito sobre a percepção de entrega de valor, responsabilidades e como um guia e uma diretriz, de forma de criar uma persona do que é esperado daquele profissional naquele nível, né? Ao mesmo tempo, na camada de gestão a gente tem evoluído bastante nesses aspectos, mas ainda ficam algumas zonas cinzas, principalmente naquele aspecto que eu trouxe de, cara, como é que eu como gestor ganho capacidade e consigo fazer com que o próprio time desenvolva todos esses projetos, né? E aí, falando das ferramentas, me lembrou da matriz de Eisenhower. Eu acho que a primeira coisa que eu faço é, ok, dado um plano do que é esperado de cada um dos profissionais, dado o que é esperado de mim nessa cadeira que eu estou sentado hoje, do que eu sei, do que eu espero do meu líder, ou do líder do meu líder, ok, chegou uma demanda para mim, eu não sei onde encaixar. A primeira coisa é, eu vou olhar para uma matriz de Eisenhower, ela vai me ajudar muito a entender. Cara, isso é uma coisa que eu deveria estar fazendo agora, porque ela é urgente e ela é importante, né? Pensando ali sobre aquela estrutura da matriz. É algo que, cara, não é tão urgente, então eu posso agendar para ver em algum momento futuro e aí até planejar sobre isso e onde que se deveria estar encaixado. É algo que, cara, bem na boa, eu sei que é um trabalho, existe uma demanda, mas ele não é uma demanda inteligente, não é algo que a gente deve fazer, então, cara, eu vou eliminar isso aqui. Ou se é aquele caso que de cara eu já posso bater o olho e entender que é o que eu devo delegar. Então, a matriz de Eisenhower acho que é um ótimo ferramental para apoiar, tem várias estruturas, googlar por aí, vai ter várias matrizes, vai ter vários tutoriais explicando como fazer isso. Acho que talvez a gente até tenha alguma aula que a gente fale aqui sobre matriz de Eisenhower, mas justamente por trabalhar numa estrutura organizacional onde tem bem definido o grande grupo de responsabilidades dos profissionais, quando surgem essas demandas de área cinza, acho que a primeira coisa é tentar entender se é o momento de atuar nela ou não, e se existe um cheiro, uma percepção de para onde isso deveria ir. Vamos pegar aqui como exemplo, entra uma demanda que está relacionada sobre o entendimento de uma obrigação fiscal, tá bom? E aí eu preciso entender, cara, a gente está querendo entender se ela deve ser feita, se já está decidido que ela vai ser feita e como ela deve ser feita, o que deve ser feito. Isso já começa a me dar algumas respostas, porque se a minha preocupação está muito mais sobre o que, eu vou levar provavelmente para um gerente de produto, né? E eu não vou não só apenas delegar, como de fato vou empoderar ele daquele investimento e aquela responsabilidade. Se for algo relacionado ao como, a gente está falando muito mais provavelmente sobre o desenvolvimento daquela solução, né? Pensando num ambiente de desenvolvimento de software, lógico.
então provavelmente eu vou levar para o time de desenvolvimento, né? E aquele PM provavelmente vai acompanhar aquele desenvolvimento, né, aquele chefe de produto, com os desenvolvedores. Se tem alguma coisa relacionada a uma discussão específica, por exemplo, com um canal de vendas ou com um cliente, pode ser que muitas vezes eu entenda, não, cara, isso aqui é urgente, é importante, está em alta, e eu posso fazer essa descoberta primeiramente com esse profissional, né, com esse terceiro. Então, por isso que eu disse da matriz de Eisenhower, ele é um ferramental que me ajuda muito a entender quem que eu devo empoderar e vestir desse poder ali de tomar as decisões e seguir aquele processo, ou seja, endereçar, quanto que eu devo delegar e quanto que, cara, não, essa responsabilidade é minha, eu devo atuar sobre isso, então eu vou fazer agora isso, ou eu vou agendar e estruturar um momento melhor para estar atuando nisso. Então, eu diria que é mais ou menos dessa forma hoje. Saber esse ponto que você trouxe, né, de saber identificar o que você deve ou não delegar é super importante, e você trouxe a questão da matriz de Eisenhower e aqui no nosso programa, né, de desenvolvimento de líderes, a gente também traz isso relacionado muito também à questão de produtividade, porque quando a gente fala sobre delegação, a delegação ela está diretamente relacionada à questão de produtividade, né? Tanto que no nosso programa, a delegação, a gente traz ela já lá dentro do pilar de performance mesmo, né? Porque é muito comum a gente pegar as pessoas, né, os líderes e gestores que estão sobrecarregados, então eles falam, eu não tenho tempo, eu não consigo fazer tudo o que eu preciso fazer, eu não acompanho o meu time porque eu não tenho tempo, eu estou cheio de tarefas, de quando você vai ver, ele está fazendo um monte de tarefas que não deveriam ser feitas por ele, né? Só que aí acaba criando meio que um ciclo vicioso, porque ele não delega, porque ele não tem tempo para repassar aquela atividade e ensinar a pessoa, e aí ele acaba acumulando mais tarefas, e daí ele tem menos tempo, e aí ele, de novo, não consegue delegar, então acaba virando uma coisa está interligada com a outra, né? Então, se o gestor, se o líder não parar e investir um tempo inicial para entender tudo que ele precisa delegar e saber para quem que ele vai delegar, e aí fazer isso, né, através de instruções, de treinamento e tudo mais, e se livrar, né, desse grupo de atividades que vai trazer para ele o tempo que falta, né, se ele não tirar esse tempo para fazer isso, ele vai viver nesse looping, né, um looping infinito em que ele não consegue sair do chão na organização e na melhoria, né, da performance e da gestão de tempo dele. Então, tanto a matriz de Eisenhower quanto a delegação, elas estão diretamente ligadas à questão da produtividade, né, que a gente tanto busca, né, na nossa gestão. E aí, para a gente finalizar aqui esse nosso raciocínio, eu queria trazer aqui um checklist, né? Um passo a passo do que você pode fazer na prática, se você quiser olhar para esse processo de delegação que você ainda não está fazendo, ou se você está fazendo parcial, ou ainda se você tem dúvidas, né? Se você está fazendo realmente da maneira mais efetiva. Então, a gente tem aqui 6 passos, né, que você pode aplicar para começar a fazer isso de uma forma mais eficiente, né? Então, o primeiro deles é você identificar o que está te impedindo de delegar, né? Se você tem algum bloqueio porque você acha que as pessoas não têm as habilidades necessárias, se você realmente está com dificuldade para enxergar, né, que você precisa dedicar esse tempo para treinar as pessoas e para definir as atividades que você vai delegar. Enfim, tem várias possibilidades aqui dentro desse item, né, que podem estar te impedindo de delegar. Então, identifique isso, entenda o que está acontecendo e solucione, né? Tente buscar uma solução aí para isso, para você eliminar essa primeira fase, né? Superar essa primeira fase. A segunda é você saber identificar o que você vai delegar. Então, como o Vinícius trouxe, né? Dependendo da senioridade, do cargo de liderança que você ocupa, você vai precisar continuar executando algumas atividades, né? Então, saber identificar o que você pode delegar e o que tem que ficar com você é super importante. Então, a segunda etapa é fazer essa separação. Depois, a terceira etapa é identificar quais são as pessoas da sua equipe que têm as habilidades necessárias para realizar cada uma dessas atividades, né? Então, como nós falamos aqui, as pessoas têm habilidades diferentes, conhecimentos diferentes. Então, saber para quem delegar é importante. O quarto item é você descrever os processos que devem ser executados. Então, você precisa formalizar, né? Para que seja de fato eficiente, você precisa formalizar os processos sobre
como eles precisam ser feitos e quando, né, tem que ser feitas as entregas. Então, essa etapa é para você formalizar, né, como o trabalho deve ser feito. A quinta etapa é você treinar as pessoas para que elas estejam aptas a realizar aquelas atividades. E o sexto passo é você criar uma rotina de acompanhamento e de controle, né, acompanhamento, controle e melhorias, que seria para você fazer, né? Você estar sempre atento e fazer os acordos com a sua equipe sobre como que você vai acompanhar o trabalho e nesse sentido, né? Você conseguir fazer isso de uma forma efetiva e ir fazendo as melhorias que precisam ser feitas ao longo do processo, né? Então, esse checklist, esse passo a passo seria um modelo, né? Um framework aqui de como que você executa, né? A delegação de uma forma bem prática. Vini, para a gente encerrar, você tem alguma consideração final aí, alguma coisa final que você queira deixar? Tenho, sim. A gente falou bastante hoje sobre a delegação, mas em vários momentos a gente encostou sobre o desafio de gestão de tempo. Pessoal, no nosso programa a gente fala bastante sobre gestão de tempo, então se vocês tiverem curiosidade, quiserem avançar sobre isso, evoluir nesse passo, procurem o nosso programa, procurem as nossas aulas, a gente tem bastante conteúdo super riquíssimo sobre esse tópico de gestão de tempo e que faz toda a diferença em vários momentos do ciclo de vida de um líder, seja até mesmo no momento de delegação. Então acho que esse é um ponto que eu queria trazer aqui, porque eu não podia esquecer de dar esse lembrete para o pessoal. Perfeito, Vini. E aí eu quero, como já é de praxe aqui, né, eu quero deixar a indicação de um livro sobre delegação, que é um livro bem específico, focado nesse tema, que é o livro O Poder de Delegar, da dona Janet, acho que é assim que fala o nome dela, e ele traz justamente, no livro dela, ela fala justamente sobre essa questão de quanto você aumenta a tua produtividade, como que você ganha tempo, quando você acerta a mão nesse processo de delegação. Então, ele é um livro uma leitura bem tranquila de fazer, e ele toca justamente nesse ponto, né? Então, sobre como que você faz esse processo de uma forma bem eficiente. E, então, é isso. Nós estamos chegando aqui no final, né, de mais um episódio do nosso podcast. Espero que você tenha gostado. Obrigada por estar aqui conosco. E eu quero te convidar a nos acompanhar também nas nossas redes sociais, né? @líder_transformador. Nós temos também conteúdos lá no nosso blog, que é lideraretransformar.com.br. Lá você pode se inscrever na nossa newsletter para receber também as atualizações, né? Sempre que nós colocamos um artigo novo lá, você pode receber a atualização dele lá. E também te convidar a deixar aqui o seu comentário, contando para a gente, né, o que você achou dessa aula, quais foram os insights que você teve, ou se você tem alguma dúvida e ainda quer sugerir algum conteúdo para a gente trazer aqui no nosso podcast, né? Nós estamos no início aqui da nossa jornada, do nosso podcast, então todas as sugestões, todas as considerações aqui são muito bem-vindas para que a gente consiga trazer para você aqui cada vez mais conteúdos de qualidade. Então, eu espero você no nosso próximo episódio. Tchau, tchau!